Tivoli é uma cidade localizada a aproximadamente 30 quilômetros a leste da capital romana. Conta com pouco mais de 46 mil habitantes e estende-se por uma área de 68 quilômetros quadrados. A cidade se orgulha de ser mais antiga que a própria cidade de Roma. Segundo o historiador Dionísio de Halicarnasso, foi fundada pelos aborígenes através do ritual da Fonte Sagrada, que consistia na partida de um grupo de jovens de uma cidade para fundar uma nova cidade em outro local. Na antiguidade, a cidade era chamada de Tibur. Foi denominada por Virgílio de Tibur Superbo, ou seja, Tibur Orgulhosa, conforme consta no livro 7 do poema Eneida. Esse último nome está inscrito no atual brasão da cidade. Tibur foi conquistada por Roma no século IV a.C. Ganhou o título de município romano no século I a.C. A partir do final da era republicana, a cidade começou a abrigar muitas vilas de romanos ricos, com muitos parques e jardins. E mais uma destas obras é a Vila d'Este. Este fantástico complexo foi construído a mando do cardeal Hipólito II Este, no período de 1560 a 1572. Hipólito II Este era filho de Alfonso I, terceiro duque de Ferrara, e de Lucrécia Borgia, filha do Papa Alexandre VI. Sendo o segundo filho do casal, não estava destinado à sucessão ao trono e desde cedo passou a seguir a carreira eclesiástica, sempre apoiado por sua família, e em 1519, com apenas 10 anos de idade, herdou de seu tio o arcebispado de Milão. Este foi o primeiro de uma extensa lista de benefícios que Hipólito recebeu da Igreja ao longo da sua vida, do qual os rendimentos eram a sua principal fonte de provento. Aos 17 anos, iniciou seus estudos sobre teologia na França. Além do arcebispado de Milão, durante o tempo, Hipólito também obteve vários outros benefícios materiais e profissionais da Santa Sé, na França e na Itália. Com 29 anos de idade, foi nomeado pelo Papa Paulo III cardeal diácono de Santa Maria, em Aquiro, na França. Com 30 anos de idade, tornou-se oficialmente cardeal. E com 40 anos de idade, chegou em Roma para participar como candidato e grande favorito em seu primeiro conclave. Depois de haver participado em 5 conclaves, percebeu que nunca alcançaria o quórum necessário em votos para se tornar papa. Como gozava de muito prestígio no Vaticano, e por seus bons serviços prestados, recebeu a responsabilidade de governar a cidade de Tivoli e ainda como presente recebeu também um mosteiro beneditino localizado ao lado da igreja de Santa Maria Maggiore, naquela cidade. Hipólito chegou em Tivoli em setembro de 1550 e, como era um amante do luxo e da ostentação, não ficou satisfeito com o pequeno mosteiro que recebeu e decidiu então construir sua magnífica vila no local. A sua escolha e interesse por Tivoli foi ditada pela vontade de reproduzir, ainda que parcialmente, uma majestosa residência, baseando-se na vila de Adriano, a qual foi descoberta no século XV, e que representava uma mina infindável de materiais e achados extraordinários para serem aproveitados na construção do seu complexo.
Antes de prosseguir com as obras, foram iniciadas as desapropriações necessárias dos terrenos ao longo do vale. Muitas casas tiveram que ser demolidas para dar lugar aos jardins. Parte das muralhas da cidade e a antiga igreja de São Pedro da Caridade, localizada em um dos lados, foram incorporados ao recinto da vila. Além disso, para superar o desnível de 45 metros, foram realizadas obras de terraplanagem para que as áreas ficassem adequadamente preparadas para a construção dos jardins e das fontes. A água necessária para o abastecimento das diversas fontes é obtida do rio Aniene, que corre próximo dali, numa altitude ligeiramente superior e chega ao complexo através de um canal subterrâneo. A fama e a glória da Vila d'Este foram estabelecidas sobretudo pelo seu extraordinário sistema de fontes. São 51 fontes, 398 bicas, 364 jatos d'água, 64 cascatas e 220 bacias, alimentadas por 875 metros de canais subterrâneos, e tudo funcionando inteiramente pela força da gravidade, sem bombas manuais ou elétricas. O projeto da vila foi executado por Pirro Ligório, arquiteto, arqueólogo, pintor e antiquário de confiança do cardeal. Este local é conhecido como um dos mais belos jardins da Europa, que com as suas maravilhas artísticas e os seus elementos aquáticos consegue conduzir o visitante a um palácio de tempos passados. Em 2001 foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A Vila d'Este, com o seu palácio, jardins, grutas e fontes, estende-se por 4 hectares. É um dos testemunhos mais significativos e completos da cultura renascentista, na sua expressão mais requintada, e foi desde o início um modelo para o desenvolvimento de vários outros jardins na Europa. Aqui, a mistura de 4 das artes, a arquitetura, a escultura, a pintura e a engenharia hidráulica, fundem-se com a natureza em forma de vegetação, mas também e sobretudo com a água, que se torna protagonista absoluta deste mágico lugar. Assim é criada uma harmonia perfeita que torna a vila maravilhosa e de tirar o fôlego para vários dos seus visitantes. A partir de agora, vamos passear e comentar sobre cada uma das suas principais atrações. Atualmente, a vila é acessada por um portal existente na Piazza Trento, ao lado da entrada da igreja de Santa Maria Maggiore. Na época de Hipólito, esta entrada era raramente utilizada. Os visitantes chegavam pelo que são hoje os fundos dos jardins e subiam passo a passo até ao palácio, observando as fontes, grutas e as estátuas do requintado jardim. Na entrada estão algumas salas e uma delas apresenta as histórias do rei Salomão. O antigo claustro e atual pátio foi construído em 1567 e está rodeado por uma colunata. A peça central do pátio é a Fonte de Vênus, a única fonte da vila que mantém o seu aspecto e decoração originais. Esta fonte foi projetada por Raffaello Sangallo. É emoldurada por 4 colunas e coroada por um busto de mármore do século IV do imperador Constantino. O elemento central da fonte é uma estátua romana de Vênus adormecida, feita também no século IV d.C. O
palácio está dividido em 3 andares, porém eram utilizados apenas os 2 pisos superiores. Todas as dependências do mosteiro foram ampliadas, reforçadas e esplendidamente decoradas pelos artistas mais famosos da época, tais como Federico Zuccari, Livio Agreste e Girolamo Muziano, juntamente com vários de seus colaboradores. No piso mais alto estavam os aposentos pessoais do cardeal. As paredes, hoje lisas, eram revestidas de couro e decoradas com desenhos dourados e verdes, com as águias da família Este. O teto abobadado da sala ainda é coberto por um friso e afrescos sobre o tema da virtude, pintados em 20 personificações diferentes. Outros temas incluem paisagens com templos em ruínas, inspirados na zona rural tiburtina. As paredes do quarto do cardeal eram originalmente revestidas de couro pintado em ouro e prata. O teto em caixotões de madeira é a característica mais marcante da sala e no teto está pintado o seu brasão. No brasão estão uma águia rodeada de ramos de marmelo, um chapéu de bispo e o lema da família Este. Este lema traduzido significa local guardado pelo dragão que não dorme, e alude a um dos 12 trabalhos de Hércules, herói favorito dos Este, que levou com astúcia os preciosos pomos ou maçãs douradas protegidas pelo dragão Ladone, que nunca dormia, no jardim celestial habitado pelas belas Hespérides. O apartamento privado é completado por uma biblioteca e por uma pequena capela, cujas paredes são decoradas com afrescos que misturam simbolismo clássico, cristão, sibilas e profetas, e a abóbada no teto representa um afresco da coroação da Virgem Maria. No piso inferior estão vários quartos e salas altamente decorados, cada um deles com um tema específico, ligados à religião, natureza, mitologia e à água. Ali estão as salas de Noé, de Moisés e da caça, os salões tiburtinos, de Vênus, de Hércules, da nobreza, da glória e da fonte. Não existe um percurso obrigatório para a visita aos jardins, mas é recomendável consultar um mapa e seguir um roteiro que permita descobrir cada um de seus maravilhosos recantos. Esta é uma cópia de uma antiga fonte romana, com uma bacia de mármore sustentada por uma coluna central e 3 pilastras, cujo original está agora no Museu do Louvre, em Paris. As esculturas originais desta fonte, representando Júpiter e Leda, foram vendidas no século XVIII e hoje estão na Galeria Borghese em Roma e foram substituídas pela escultura sem cabeça de Minerva, encontrada no jardim do Palazzo Mani, em Tivoli. Esta fonte tem a forma de um arco triunfal sustentado por colunas. Ali estava uma escultura representando Europa, enquanto abraçava um touro. A estrutura incluía ainda uma esplêndida fonte que corria para uma bacia de mármore, hoje desaparecida. Segundo a mitologia grega, Pégaso surgiu do sangue da Medusa, quando ela foi decapitada por Perseu. Nesta fonte, Pégaso foi esculpido com as asas abertas, com as patas traseiras apoiadas numa base e as patas dianteiras levantadas,
em uma posição que parece prenunciar o seu salto iminente para levantar voo. Aqui chegamos nas grutas de Esculápio, o deus da medicina, e de Higeia, sua filha, deusa da cura. A escultura de Esculápio está no Museu do Louvre e de Higeia nos museus do Vaticano. Na sua decoração estão pequenas pedras nas paredes, mosaicos e fragmentos coloridos de conchas do mar. Decorada com pedras brancas e mosaicos, nesta gruta e fonte estava uma escultura de Pandora e duas de Minerva. A estátua de Pandora carregava um vaso de água, simbolizando os males do mundo. As esculturas foram vendidas no século XVIII. Pandora e uma das Minervas estão agora no Museu Capitolino, em Roma. No século XIX, este local foi convertido numa capela cristã e era o local preferido do compositor alemão Franz Liszt, que dedicou duas peças musicais a ela. Aqui nos encontramos em um dos pontos panorâmicos da vila, onde é possível avistar Roma no horizonte e a fonte dedicada a Roma abaixo. Esta é uma das duas fontes criadas para a vila por Gian Lorenzo Bernini. A bacia da fonte tem a forma de uma grande concha que chega até ao terraço, denominado Loggia do Cardeal. Representa uma grande taça onde o jato d'água aponta para cima. Registros afirmam que este terraço era o local preferido do cardeal para as suas leituras. Pouco depois de sua morte, uma grande escultura de Hércules, com o menino Aquiles nos braços, foi ali colocada, mas também foi vendida e atualmente encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Na mitologia romana, Pomona é a deusa da abundância e dos pomares. Seu nome vem da palavra latina pomum, que se traduz como fruto. Esta foi uma das primeiras fontes instaladas no jardim e uma das mais famosas. Foi projetada por Pirro Ligório como um teatro aquático, borrifando água de diversas formas. Uma enorme bacia de pedra contra a parede traseira semicircular lança água em cascata para a fonte, enquanto a água jorra para a bacia a partir de vasos nas mãos de estátuas de Nereidas e das paredes. Uma montanha artificial ergue-se acima da fonte, simbolizando a paisagem tiburtina. A montanha é perfurada por 3 grutas e de cada uma jorra água, e estão decoradas com estátuas representando o rio Albuneu, Herculâneo e Aniene, despejando água na fonte. Uma passarela superior acima da fonte passa pelo anel de bacias e cascatas.
A fonte também possui sua própria gruta, a Gruta de Vênus, e ali era um ponto de encontro para os hóspedes nos dias quentes de verão. Algumas estátuas originais que por ali estavam também foram vendidas. Nas laterais da entrada da fonte oval estão as fontes de Baco. Na mitologia romana, Baco é o deus do vinho, da fertilidade e da folia. A Via das 100 Fontes é outra célebre maravilha dos jardins da Renascença. Trata-se de um enorme conjunto de bicas e jatos localizados entre a Fonte Oval e a Fonte de Roma. Na verdade, existem cerca de 300 bicas alimentadas por 3 canais paralelos, um acima do outro. Ao longo da borda do canal superior existem bicas em forma de leques, com o emblema da França, alternando com a águia d'Este, barcos e obeliscos. A água é captada pelo segundo canal, que alimenta os jatos com forma de máscaras, de onde chega ao canal inferior. Originalmente, todo este conjunto tinha muito mais decoração, incluindo pequenos barcos alternados com vasos de terracota ao longo do canal superior, onde estavam plantadas árvores frutíferas. A parede era decorada com placas escultóricas mostrando cenas da metamorfose de Ovídio. Esta decoração foi rapidamente deteriorada pelo tempo e foram em grande parte removidos ou substituídos quando das manutenções. A parede está agora tão coberta de vegetação que pouco da decoração original pode ser vista. Como qualquer outra característica do jardim, os canais e as centenas de fontes, no seu plano simbólico, representam os aquedutos que os romanos construíram para fornecer água à cidade de Roma. No alto e no centro da Via das 100 Fontes, e acima de uma das águias, está a Gruta de Hércules. A gruta tinha relevos em estuque de animais e dos trabalhos de Hércules. A estátua de Hércules em repouso, anteriormente na gruta, está agora no Museu do Vaticano. Não encontrei nenhuma referência sobre esta gruta e ela encontra-se vazia. Esta gruta está localizada abaixo da Gran Loggia. É uma grande câmara subterrânea abobadada e completamente coberta com mosaicos de cenas mitológicas, com imagens de peixes, dragões, golfinhos, pelicanos e outros animais. Tinha como elemento central uma fonte rústica com estátua da deusa Diana, num amplo nicho decorado com relevos em estuque de paisagens do mar e de um navio. Todas as estátuas foram vendidas no século XVIII e agora estão no Museu Capitolino de Roma. Alguns dos ladrilhos originais ainda podem ser vistos.
Esta fonte é uma peça importante da história simbólica contada nos jardins superiores do complexo. Ou seja, as águas do rio Tibre emergem nas montanhas tiburtinas e chegam às portas de Roma. Esta fonte representa a Roma antiga em miniatura. Deteriorou-se muito no século XIX e grande parte foi demolida em 1850. Na parte superior do lado esquerdo estão pequenas construções que foram divididas em 7 seções, representando as 7 colinas de Roma e seus monumentos mais famosos. A pequena cidade incluía portões e arcos, e até pequenas estátuas em mármore. No alto está uma grande escultura representando Roma vitoriosa. Na outra escultura, a loba amamentando seus gêmeos, Rômulo e Remo. O barco no meio do rio simboliza a ilha Tiberina, com um mastro em forma de obelisco, que representa também monumentos da cidade de Roma. Seguindo o caminho em direção aos jardins inferiores, encontramos a Fonte da Coruja ou dos Pássaros. Esta fonte é totalmente revestida com azulejos policromados. No topo, acima do nicho, encontra-se o brasão da família Este, segurado por 2 anjos. Graças a um engenhoso sistema produzido pelo engenheiro francês Luc Leclerc, apresentava um sistema hidráulico onde 20 pássaros em bronze pintados apareciam cantando pousados em ramos de oliveira, também em metal. Cada pássaro cantava um canto individual, produzindo seu canto pela água canalizada e ar. Uma coruja mecânica aparecia e os pássaros paravam de cantar. No final da apresentação, a coruja saía de cena e todos os pássaros cantavam juntos. Esta característica musical foi admirada e copiada em outras fontes e jardins europeus. Ao lado está a fonte de Perséfone ou Prosérpina. Também era conhecida como Fonte dos Imperadores, porque originalmente ali estavam esculturas de 4 imperadores romanos que tinham vilas na região: Júlio César, Augusto César, Trajano e Adriano. O nicho central continha uma estátua representando a deusa da fertilidade Perséfone sendo sequestrada por Plutão. A estátua de Perséfone nos braços de Plutão desapareceu. Plutão ali permanece carregado em uma concha sustentada por 2 cavalos marinhos. No conjunto aparecem estátuas de tritões montados em golfinhos que sopram trombetas de conchas.
Pelos seus diversos caminhos e corredores, está uma espetacular escadaria construída nos jardins. Nas laterais existe uma série de pilares que sustentam vasos quadrados alternados com bacias de água, onde estão inseridos relevos com máscaras com bicas. É chamada de bolore, que na língua italiana significa quente, porque quando em funcionamento, a água que permanece nos vasos quadrados, devido à pressão, ficava borbulhando, dando a impressão de que era devido à fervura da água. Este conjunto também é conhecido por cordonata. Esta fonte foi projetada para ilustrar a história de Hércules cumprindo um de seus trabalhos ao roubar as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, que eram guardadas pelo dragão Ladon. A mesma história é ilustrada em afrescos na decoração no interior do palácio. Em seu nicho central estava uma escultura de Hércules com sua clava. Nos demais nichos, uma escultura de Marte, de Perseu e de gladiadores. No centro da fonte existe uma pequena ilha com 4 dragões esculpidos que jorram água de suas bocas, enquanto uma poderosa fonte central lança uma coluna de água para o alto. Esta é a fonte mais famosa de toda a vila. Foi a primeira do gênero e surpreendeu todos que a viram e ouviram. Quando o Papa Gregório XIII visitou a vila em meados de 1572, fez questão de inspecionar o interior da fonte para saber se não havia alguém escondido lá dentro fazendo a música. Um enorme arco em alvenaria esconde o reservatório de água e o maquinário hidráulico que aciona o órgão. No projeto original, no nicho do arco, estavam 22 tubos do órgão. Uma estátua da Diana de Éfeso estava colocada em frente ao arco, e ela agora tem sua própria fonte no jardim inferior. A água que ajudava a criar a música descia da caixa d'água por um cano até a câmara de vento, onde o ar e a água giravam uma roda, que por sua vez girava um cilindro que abria as válvulas dos 22 tubos que produziam o som. Muita engenharia empregada pelo engenheiro francês Luc Leclerc e seu sobrinho Claude Venard. Em 2003, após uma longa e delicada restauração, o órgão voltou a funcionar. A câmara de vento e os tanques originais foram mantidos, e o resto do mecanismo foi substituído por novas máquinas com sistemas modernos, porém seguindo os princípios originais. Agora tem 144 tubos e é controlado por um cilindro, também movido a água, que pode tocar 4 peças de música renascentista tardia, num total de 4 minutos. O sistema é muito parecido com o mecanismo de uma caixa de música, que funciona através de mola, e na fonte através da água combinada com o ar. Na fonte está o brasão de Alessandro d'Este, sobrinho do cardeal, e nas laterais as estátuas dos 2 personagens ligados à música, Apolo e Orfeu. Esta fonte é também uma das mais pitorescas e admiradas. O que chama a atenção é a quantidade de água que, por leis naturais,
se projeta em colunas muito altas que às vezes assumem as cores do arco-íris, quando o sol se projeta e as ilumina. No centro, entre os jatos d'água, desce uma magnífica cascata, no fundo da qual, através do véu de água, avista-se o busto de Netuno. No topo existe uma passarela, onde estão as cavernas das Sibilas. À direita estão as cavernas das Sibilas. São 3 grandes viveiros retangulares que eram destinados à criação de peixes, formados a partir das águas recebidas da fonte de Netuno. Serviam originalmente para fornecer peixe fresco, pato e cisne para a mesa do cardeal. Estes pequenos tanques estão ladeados por uma exuberante vegetação, enriquecidos por vasos colocados em todas as bordas e por 8 jatos d'água em cada um deles. Esta fonte está localizada quase no centro do terraço panorâmico, localizado nos jardins inferiores. Como em vários outros locais, também está desprovida da escultura que a adornava originalmente, cujo destino é desconhecido. Leva o nome da estátua da Ariadne adormecida, que estava originalmente localizada no nicho central. Logo depois estão as fontes rústicas, denominadas também de Mete. São blocos circulares cobertos de musgo com um
um jato de água no topo de cada uma delas. Segundo a lenda, representam uma antiga fonte que existia entre o Coliseu e o Arco de Constantino, chamada Meta Sudans, local onde supostamente alguns gladiadores paravam para se lavar após suas lutas no Coliseu. Esta é a fonte mais famosa do jardim inferior, chamada de Fonte Diana de Éfeso, também conhecida como Fonte da Mãe Natureza ou Fonte da Abundância. Esta escultura ficava originalmente ao lado da Fonte do Órgão. Foi transferida para o jardim inferior por Alessandro d'Este no século XVI. Foi esculpida pelo escultor Gilles van der Vliet em 1568 e modelada a partir de uma escultura romana clássica de Diana de Éfeso do século II, que está no Museu Nacional de Nápoles. Os diversos seios visam simbolizar a fecundidade da natureza. As árvores que circundam esta praça estão entre as mais majestosas da vila. No início, esta praça era adornada com pérgolas, cercada por várias esculturas com símbolos das artes liberais. No local estão 4 fontes compostas por pequenas bacias baixas, cada uma das quais com um jato central. Esta é uma de um conjunto de 4 pequenas fontes similares existentes nas proximidades, todas com a água jorrando pelos bicos das águias. A águia é elemento constante nos símbolos da família Este. Antes de concluir a construção de toda a vila, o cardeal Hipólito faleceu em dezembro de 1572. Seus sobrinhos Alessandro e Rinaldo, que também se tornaram cardeais, por sua vez contribuíram com novas campanhas para finalizar a obra na época. Durante um século, a propriedade permaneceu com a família Este, que conseguiu manter a dispendiosa e trabalhosa manutenção do local. A partir daí, muitas das esculturas, obras de artes e os móveis originais foram vendidos no decorrer do século XVIII e este patrimônio foi parar em outras vilas, palácios e museus. Durante quase 2 séculos, esteve completamente abandonado até meados do século XIX, quando foi vendido à família católica alemã hannoveriana, que se encarregou de fazer uma grande restauração na época. Posteriormente, todo este complexo passou a ser propriedade do Estado italiano e, a partir daí, renasceu até ser aberto ao público na década de 1930, graças às obras do arquiteto Attilio Rossi.